E a gente começa com as notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos 2 reuniões extraordinárias. Então, Mirna Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, você aí de casa. E ontem, depois de mais de 2 horas e meia de debates nessas 2 reuniões extraordinárias, por 29 votos contra 6, nós tivemos a aprovação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que reajusta os vencimentos dos servidores públicos municipais. Confira como foi. Nas reuniões extraordinárias de números 29 e 30, os vereadores discutiram e votaram 2 projetos do Executivo. O primeiro, que trata sobre o reajuste salarial dos servidores públicos em 15% e de mais parcelas remuneratórias dos servidores ativos e inativos e pensionistas do Instituto de Previdência Social do município de Campinas, o CAMPREV. O projeto de lei complementar, que também inclui reajuste nos auxílios refeição, nutricional e funeral, foi tema de fala dos parlamentares. Eu acho importante que a gente reconheça e valorize a importância do servidor público. E o reconhecimento e a valorização, ele não tem que ser apenas de palavra. Ele tem que ser um reconhecimento concreto, um reconhecimento objetivo. Isso passa pela melhoria das condições de trabalho, isso passa pela reposição do quadro de funcionários, porque nós sabemos que todos os trabalhadores do Serviço Público de Campinas estão no limite. Os salários dos servidores ficaram congelados por conta de uma legislação que impôs esse congelamento. A Câmara Municipal de Campinas, ela tem que aprovar o aumento salarial de vocês para vocês poderem receber só isso. Não cabe a nós julgarmos se é muito, se é pouco, se veio o projeto, nós votamos para vocês poderem receber. Todos nós aqui valorizamos o servidor público, mas temos que ter responsabilidade com quem paga o salário do servidor público. E a maioria não tem os direitos, os benefícios que o servidor tem, e muito pelo contrário. A média de todas as categorias no mercado da iniciativa privada não chegou a repor nem a inflação. A maioria não teve essa reposição. Durante a fase de discussão das proposituras, a Comissão de Constituição e Legalidade considerou inconstitucional uma emenda apresentada pelas bancadas de oposição, alterando o percentual de reajuste para 25,68% e aumentando os valores dos benefícios, devido ao congelamento salarial da categoria por conta dos efeitos da pandemia. Já o PLC foi aprovado em primeira e segunda discussão. Na sequência, estava na pauta do dia o projeto de lei complementar que institui o prêmio por atingimento de metas de finanças dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças quanto a atingir a superação a partir de 100%, calculada a partir de uma fórmula matemática definida pelo governo municipal. O PLC foi aprovado em primeiro turno e, antes de ser votado em segunda discussão, o vereador Luiz Rossini solicitou o pedido de vistas. A necessidade da retirada é porque há um apontamento da Procuradoria da Casa que essa matéria exige audiência pública. Então, nós precisamos convocar uma audiência pública para cumprir esse rito regimental necessário para evitar qualquer questionamento de ordem jurídica no futuro. Lembrando que a 29ª e a 30ª reunião extraordinária estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, ontem foi dia da 14ª reunião ordinária e a gente começa falando sobre um projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro. Sim, 7 projetos foram analisados na noite desta quarta-feira. E entre eles foi aprovado em primeira discussão o projeto do vereador Permínio Monteiro, que institui a Rota Turística das Águas como roteiro turístico da região sul do município de Campinas. O vereador salienta a importância dessa região. Onde ela é muito rica em área verde, e constituímos esse projeto de lei, onde é chamado a Rota Turística das Águas. Essa Rota Turística das Águas compreende o bairro do Parque Jambeiro, onde está ali instalado a Lagoa do Parque Jambeiro,
o Parque das Águas, a Floresta Serra d'Água. Também temos no Jardim Nova Europa o Bosque dos Guarantãs, que também é uma área verde muito rica. Também tem ali no Swiss Park o Parque Botânico e também o Moinho do Vento, que é um local turístico, onde principalmente os casais, na época, tiram foto de casamento. É um local maravilhoso e com certeza tem que ser considerado um local turístico dentro dessa rota turística das águas. Hermínio salienta que a região também possui uma potência gastronômica e cultural. Ela é rica em gastronomia, onde tem ali a Avenida Baden-Powell, várias avenidas que têm uma rota gastronômica muito importante na cidade hoje. Hoje é uma realidade e tem que ser explorado. Também tem algumas feiras que acontecem de artesanato, outras feiras também que acontecem na região, que tem a criação de empregos, gera emprego, aquece a economia local e deixa a região com uma boa visibilidade, onde pode ser visitada. Então eu deixo aqui o convite a toda a população de Campinas para que venha conhecer, sim, a região sul da Rota Turística das Águas. E a proposta ainda passará por um segundo turno de votação e, se for aprovada, segue para a sanção do prefeito Dário Saad. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma iniciativa do vereador Cecílio Santos. São as honrarias. A gente lembra que todas as homenagens feitas pela Câmara antes passam por votação em reunião plenária. E na noite desta quarta-feira foi aprovado em turno único a concessão do diploma de mérito jurídico ao advogado Cláudio Santos de Oliveira. A proposta é a iniciativa do vereador Cecílio Santos, que usou a tribuna para falar sobre o homenageado. Dr. Cláudio de Oliveira Santos é fundador do CSO, o Escritório de Advocacia, e iniciou sua carreira em Direito em 2005, onde coordenou o Departamento Jurídico do Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção Civil de Campinas e região. Então, é um militante da área do direito, que tem um trabalho digno e de grande louvor na cidade de Campinas, por isso a indicação desta honraria para o Dr. Cláudio. Lembrando a você que está nos acompanhando, se quiser assistir na íntegra todas as discussões e votações da 14ª reunião ordinária, é só acessar youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, além da reunião ordinária, nós tivemos também 2 audiências públicas. Isso, foram 2 audiências públicas sequenciais que analisaram e discutiram aí propostas de mudanças no regimento interno da Câmara de Campinas. Confira. Na primeira audiência pública foi debatido o projeto de resolução de autoria do vereador Fernando Mendes e de mais 6 parlamentares, que trata sobre o regimento da Câmara de Campinas. Hoje a Câmara Municipal, no nosso regimento, proíbe, por exemplo, dar uma honraria para uma pessoa que exerce ou ocupa um cargo público, né? Seja em Campinas ou seja a nível federal. Um exemplo, hoje um médico, um professor de educação física, hoje um militar, que a gente queira, os vereadores queiram, honrar por alguma atividade que faz em favor ao município de Campinas, caso essa pessoa esteja ocupando um cargo público, ele é impedido. Então a alteração que foi discutida aqui hoje visa a gente retirar essa proibição. Então a gente vê pelo mérito, o que ele fez, né? E não o cargo que ele ocupa, não tirar esse impedimento. Igor Diego, membro da Comissão de Constituição e Legalidade, foi quem comandou o debate. Também participaram os parlamentares Cecílio Santos e Jorge Schneider. Marcaram presença o presidente da Casa, Zé Carlos, e o vereador Professor Alberto. Na segunda audiência do dia, o tema foi o projeto de resolução com emenda e subemenda de autoria da mesa da Câmara. O PR aborda a necessidade de implementação de um conjunto de mudanças no regimento interno da Casa. Eu vou ler a justificativa, que foi discutido ontem com todos os vereadores e aprovado por todos. A propositura do presente projeto de resolução se justifica em razão da necessidade de implementação de um conjunto de mudanças no regimento interno da Casa, de modo a corrigir omissões e distorções, harmonizar dispositivos e sanar dificuldades enfrentadas pelos setores da Casa quando de sua aplicação
além de trazer inovações e melhoria no processo legislativo municipal. Nós temos, antes dos projetos chegarem na pauta a ser pautado pelo presidente, seja quem for o presidente da casa, ele passa por revisão aqui na casa, passa pelo CAC, para depois ser apresentado, ser pautado pelo presidente. Então, nós estamos fazendo algumas melhorias, corrigindo distorções, para que a gente tenha um melhor entendimento, não só a mesa, como todos os vereadores, que causa algum tipo de dúvida. Foi muito importante porque a audiência pública ela visa isso, né? Dar esclarecimento, transparência, é uma oportunidade que o cidadão tem de participar de maneira online pelo site da Câmara Municipal. O cerimonial ele traz, quando necessário, as perguntas online. O público aqui presente também, que já está aqui para próximas reuniões, também foi convidado a participar. Então essas alterações ela tem que passar pela essa audiência pública, né? Para a gente dar total esclarecimento. Então, são mudanças importantes no regimento interno da Câmara, que foi hoje aqui contemplada, cumprindo o seu rito, o seu papel fundamental. Agora, os projetos seguem o plenário após o recesso. Então, nós falamos aqui das audiências públicas, das reuniões extraordinárias, reunião ordinária, e ontem também nós tivemos a reunião de uma frente parlamentar. Quem se reuniu foi a Frente Parlamentar de Legislação Urbana. Vamos ver como foi. A requalificação do centro de Campinas, com destaque para a implantação do novo Centro Popular de Compras, foi o tema da terceira reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana. Presidida pelo vereador Paulo Gaspar, a Frente Parlamentar conta também com a participação de entidades ligadas à arquitetura e urbanismo, universidades e poder público. O arquiteto João Verde fez uma apresentação do projeto, foi apresentado ao CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. O foco foi a construção do Centro Popular em uma área de cerca de 20 mil metros quadrados, próxima aos terminais Metropolitano, Rodoviário Ramos de Azevedo e Central, que possui 2 barracões históricos e está sem uso. Os participantes destacaram a importância do tema, que deve ser discutido em vários encontros. O que é, de fato, é a questão da magnitude do projeto. A gente está falando de um projeto de uma área de 18 mil, com pavimentos 42 mil metros quadrados, e que já está, ou seja, pactuado com o CONDEPAC, de que a gente tem entendimento que a gente não tem condição de abrir mão de nenhum tipo de patrimônio, porque chegou a ser feita essa discussão lá. Qual era o impacto histórico, se esse prédio tem impacto histórico ou não tem impacto histórico. O que eu entendo, eu não estava no CONDEPAC quando isso foi tombado, mas eu tenho muito respeito pelo trabalho que foi feito. Alguém estudou, alguém avaliou historicamente, e isso passou por um crivo do Conselho num período adequado, onde tudo isso foi estudado. E aqui, como discussão, nós temos 2 responsabilidades, que é enxergar a requalificação do centro, porque todos nós queremos ver isso acontecer, a gente sabe a importância disso, e também como fazer isso, até incorporando e devolvendo esse patrimônio para a cidade, incorporado no shopping popular. Esse subtema, vamos dizer assim, da construção lá do shopping popular, é extremamente relevante. A gente colocou na semana anterior, na reunião anterior, que era necessário fazer com que a revitalização do centro, a sua requalificação, não se desse apenas na questão viária, mas sim na mentalidade e na soma de todos os valores culturais que estão presentes no centro e que serão certamente elementos de atratividade para que essa requalificação aconteça. Dentro de um projeto desse, a gente colocou-se um espaço maior para cada um, até mesmo para fazer o convencimento dessas pessoas que estão ali a ir para o shopping. Porque, como eu disse aqui, muitas pessoas, será que lá o movimento é aqui? É a passagem do terminal, é onde as pessoas estão, é o grande fluxo de pessoas. Nós sentamos e apresentamos esse projeto.
que nós tínhamos ganhado essa sessão da área, que nós estávamos elaborando um projeto, que nós ia apresentar um projeto e assim. Mas qual o prazo, Carlinhos, que vocês têm? O prazo está aí, é na lei, é 2 anos sendo prorrogável para mais 2 anos. Nós temos para construção, para começar uma construção do shopping. Já se passou quase 2 anos, nós não fizemos nada ainda. No primeiro ano, nós tivemos o entendimento que se nós colocássemos um projeto ali, onde os microempreendedores iam pagar, a gente tinha certeza que nós não íamos conseguir receber esses valores, porque nós estávamos passando numa pandemia, onde as barraquinhas estavam fechadas. As pessoas estavam abrindo e fechando. Ao final, ficou combinado novos encontros para dar continuidade a essa discussão e que a Frente Parlamentar dará uma importante contribuição nesse sentido. Problema muito complexo, com muitos pontos de vista e com grandes desafios em relação à sua aprovação, aos órgãos de aprovação, envolve instância municipal, federal, então os desafios são imensos, o tempo urge. A requalificação do centro é uma bandeira que a gente está com urgência de colocar esse e outros itens, então é o que você falou, a partir de semana que vem começam as reuniões virtuais para a gente não perder tempo. E a maioria aqui são entidades do ramo de arquitetura e urbanismo que tem essa visão macro da cidade e a preocupação de que não seja apenas um empreendimento isolado onde você faz ali e pronto, você tem que analisar todas as consequências e depois de feito, não tem mais como voltar atrás. Então, a gente quer pensar em todas as possibilidades para que essa implantação seja feita da melhor maneira possível e com impactos positivos para a cidade. Muitas reuniões na quarta-feira e hoje, na quinta-feira, tem mais. Isso, daqui a pouco, às 14h, acontece a reunião da Comissão Permanente de Cultura, que é presidida pelo vereador Paulo Búfalo. E à noite nós temos um evento externo. Olha, lá na Academia Campinense de Letras, será a entrega do título de cidadão campineiro às 20h a Carlos Alberto Cruz Filho, por iniciativa do vereador Luiz Henrique Cirilo. E claro, amanhã a gente traz como foi, né, como aconteceu e qual o resultado desses eventos aqui no Câmara Notícia. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, foi publicado no Diário Oficial um ato em relação à utilização de máscaras. Nós tínhamos um ato anterior dizendo que dentro das dependências do Legislativo, que hoje compõem a sede dos gabinetes que fica na Avenida da Saudade e também no Teatro Bento Quirino, o uso obrigatório de máscaras. Isso, a partir de hoje, não é mais obrigatório. O ato foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira. O ato da mesa foi assinado ontem, dia 29 de junho, e publicado hoje. Então, a partir de hoje, tanto na Avenida da Saudade, no I4, quanto na Lusitana, número 1555, no centro da cidade, onde acontecem as reuniões do Legislativo de Campinas, não é mais obrigatório o uso de máscaras. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo.